ou no último Congresso de Senhoras, o nosso convidado, preletor pastor Genildo Simplício, trouxe uma palavra poderosa. E nós vamos assistir agora aqui no quadro Palavra de Vida. Quero anunciar para o mundo ouvir. Atos capítulo 26 e o versículo de número 22. Dê uma olhadinha para o seu lado direito e esquerdo e veja se tem alguma pessoa não evangélica próxima a você. Põe a Bíblia aberta na mão dele, na mão dela, a Bíblia aberta. Atos capítulo de número 26 e verso de número 22. Deixa ele acompanhar a leitura bíblica, por favor. Todos acharam? Amém? Amém? Amém. Disse Lucas: mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até ao dia de hoje permaneço, dando testemunhos, tanto a pequenos como a grandes, e dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram, que devia acontecer. Amém. Só isso. Então olhe de novo para a Bíblia. Veja que expressão linda está escrito aí na parte A do versículo. Alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje. Diga comigo no 3, diga: alcançando socorro de Deus, permaneço. Quantos dizem glória a Deus por isso? Queridos irmãos e amigos, essa palavra que lemos essa noite no livro dos Atos dos Apóstolos, também caracterizado pelos teólogos como Atos do Espírito Santo, pois que o Espírito Santo permeia todos os capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos, 28 capítulos, todos eles estão permeados com a manifestação do Espírito Santo. E o capítulo de número 26 de Atos, Paulo estava preso em Roma, diante do rei, chamado de Agripa. Isso está em Atos 25 e 18. Paulo está preso em Roma, diante do rei Agripa, quando ele seria julgado, absolvido ou sentenciado à morte. Então Paulo chega diante do rei, e o rei lhe permite que Paulo fale. E aí Paulo começa a fazer a sua própria defesa. E na palavra de defesa de Paulo, ele faz uma revelação muito grande ao rei. Ele diz: alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço. Mas para quem não conhece as Escrituras, é sempre bom a gente retroceder um pouco para vermos a história de Paulo. Paulo era chamado de Saulo de Tarso, da cidade de Tarso. Esse homem era religioso, ele era muito zeloso pela obra que ele fazia. Segundo ele mesmo diz ao rei: ó rei, eu era um homem zeloso. Olhe para cá, aqui ó comigo. Eu era zeloso pela lei do Senhor. Então a Bíblia vai traçando um perfil dele, e quando ele chega diante do rei, que ele diz alcançando o socorro de Deus, é porque ele sabia que na linha da possibilidade de sobrevivência para ele era muito pouca. Por quê? Porque quando ele era ainda membro do Sinédrio em Jerusalém, ele abusava do poder que ele tinha. E diz a Bíblia em Atos dos Apóstolos capítulo 7, que trouxeram um homem para ser apedrejado, e a única testemunha do Sinédrio que tinha presente naquele momento era Saulo de Tarso. E aí consultaram a Saulo de Tarso, e ele consentiu. Diz a Bíblia que ele consentiu. Essa palavra consentiu no grego quer dizer, ele autorizou o apedrejamento de Estevão. Então Saulo, ele era um homem sanguinário, um homem ruim, de índole má, um homem perseguidor da igreja, um homem que não gostava de crentes, não, ele detestava crentes. E
E essas pessoas que não gostam de crente, quando Jesus pega, vira do melhor crente da igreja. E aí ele não gostava de crentes. Ele era tão ruim em matéria de aceitar crentes, que em Atos capítulo 9, diz a Bíblia que ele pega uma carta do presidente Félix e sai de Jerusalém para Damasco. Diz a Bíblia que ele entrava nas casas, assaltava as casas junto com aquele bando de cangaceiro que estava com ele. Entrava nas casas, puxava as mulheres pelos cabelos, arrastavam na rua, tirava os filhos dos braços, prendia os homens, todos aqueles que professavam fé em Jesus. E ele disse nas suas palavras: eu persegui a igreja de Deus. Ele era ruim. Diz a Bíblia que ele vai de Jerusalém a Damasco, 260 quilômetros, montado, quem sabe, num camelo ou num cavalo. Quando ele chega 20 quilômetros antes de Damasco, aí diz a Bíblia que ele viu um clarão, como que o sol no seu poder ao meio-dia. É muito forte isso daí, porque o sol é uma estrela de quinta grandeza, que ela dista da terra 150 milhões de quilômetros. 150 milhões de quilômetros. O sol é tão forte, tão forte, tão forte, que Deus estabeleceu um lugar para o sol e disse ao sol: sol, este é o teu lugar, daqui você não pode afastar-se da terra, porque se você se afastar da terra, a terra derrete, e se você se aproximar da terra, a terra congela, e se você se aproximar da terra, a terra congela, a terra derrete. Tamanho é o poder de temperatura do sol. Os cientistas da NASA, 6 cientistas, se reuniram há cerca de 2 meses, e eu vejo a mão de Deus aí. Eu não sei como é que tem pessoa que diz que Deus não existe, que Deus não é um ser, que Deus é uma força, que Deus é isso. Tem até uma religião por aí que se denomina ateu e dizem que Deus não existe. Meu Deus é meu dinheiro, é teu dinheiro, miserável. Até o médico descobriu um câncer, aí tu cai ali no joelho e diz aos crentes que orem para mim, para o Jesus deles me curar. Tem gente aí que não crê em Deus, diz que Deus não existe. Deus não existe, Deus não existe para muita gente, não existe na mentalidade de alguns materialistas, de algumas pessoas que se julgam autossuficiente, mas Deus existe. Os cientistas da NASA descobriram, fizeram um exame e soltaram uma nota na internet. Nós chegamos à seguinte conclusão: que o planeta Terra está situado num lugar estratégico no espaço. É o único lugar no espaço, deixa eu lhe dizer, e você vai dar glória a Deus, é o único lugar do espaço, é o único ponto do universo aonde pode existir um planeta que tem água e que tem ar e oxigênio para as pessoas respirarem. Se tirar esse planeta desse lugar, esse planeta desaparece da história. Dá para você levantar a sua mão e dar glória a Jesus? Saulo perseguiu a igreja de Deus. Quando ele chega lá perto de Damasco, ele diz: eu vi como que o sol, um clarão, como que o sol no seu poder ao meio-dia, e ele fica atônito, perplexo, não enxerga mais nada e cai por terra. Na hora que ele cai por terra, ele ouve uma voz que dizia assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? É interessante, mas ele não perseguia Jesus, ele perseguia os crentes. Só que é bom a gente falar, é bom a gente dizer. Hoje em dia está bom demais para ser crente, mas antigamente, na época que o pastor Valdemar começou a pregar evangelho aqui, os coronais botaram muita gente para correr em Altamira, para não se pregar evangelho. Aí Jesus assim: por que tu me persegues? Ora, ele não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo os crentes. Mas é bom a gente lembrar: quem toca num crente vai ter que acertar conta com o dono dele. Quem toca na igreja vai ter que acertar conta com o dono dela. Quem é o dono da igreja? Quem é o dono da igreja? Aí Jesus disse: por que me
persegues, dura coisa será para ti, recalcitrar, resistir contra os meus aguilhões. Imediatamente ele levanta, e aí diz a Bíblia: entra dentro da cidade, lá te será dito o que há de acontecer contigo. Ele sai tateando os irmãos que ele tinha prendido, batido e açoitado, pegam ele pela mão e levam para a casa do irmão Judas. Quando ele chega na casa do irmão Judas, vai para o segundo subsolo, quarto escuro lá embaixo, e ele fica apavorado com a voz de Jesus, dizendo: Saulo, Saulo, eu sou Jesus. Saulo, Saulo, eu sou Jesus. Porque Jesus não nega fogo não, meu irmão. Quem estiver pensando que Jesus nega a identidade dele, está errado. Jesus não nega, Jesus é Deus. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é grande, Ele é magnífico, Ele é perfeito, Ele é glorioso. Quem levanta a mão e dá glória ao nome dele. Que mensagem maravilhosa. Olha, espero que você tenha sido alcançado por essa palavra. E que agora, nesse momento, nesse exato momento, você possa entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Bom, chegamos ao final do nosso programa, prometendo voltar domingo que vem. Olha, as imagens da grande festa dos 77 anos da Assembleia de Deus aqui em Altamira. Foi algo tremendo. Participação do cantor William Nascimento, usado por Deus. Pastor Edi Vinagre trazendo uma palavra abençoada. Você não pode perder. Nós contamos com a sua audiência. A partir das 7h30 da manhã, aqui pelo SBT, nós temos um encontro marcado. Eu conto com você. Então fiquem todos vocês na paz do Senhor Jesus. Tchau. Quantos pedem tanto a Deus e se esquecem de agradecer o bem que Deus lhe dá. Quem muito pede esquece de agradecer. Muito obrigado a Deus pelo dom de viver. Muito obrigado, meu Deus, te amo tanto. Pra merecer o teu amor eu nada fiz. Muito obrigado, meu Deus, porque eu canto. Muito obrigado, meu Deus, eu sou feliz. Aleluia. Nós não podemos nos esquecer de dar graças a Deus por tudo. Não, meus irmãos, temos que sempre ser grato a Ele. Muito obrigado pelo ar que eu respiro. Muito obrigado pela flor em meu jardim. Muito obrigado pela noite, pelo dia, pela alegria que eu sinto dentro em mim. Muito obrigado, meu Deus, te amo tanto. Pra merecer o teu amor eu nada fiz. Muito obrigado, meu Deus, porque eu canto. Muito obrigado, meu Deus, eu sou feliz. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, pela paz do meu caminho. Muito obrigado, Senhor, pela água e pelo pão. Agora, muito obrigado pela paz em meu caminho. Muito obrigado pela água e pelo pão. Muito obrigado pelas pedras nos meus passos e pelo abraço que eu dei em cada irmão. Muito obrigado, meu Deus, te amo tanto. Pra merecer o teu amor eu nada fiz. Muito obrigado, meu Deus, porque eu canto. Muito obrigado, meu Deus, eu sou feliz.
sou feliz. Muito obrigado.